Olá, tudo bem? Esse é o vídeo 2 sobre a Grécia Antiga, né? É importante que você assista o vídeo 1, que trata sobre o surgimento da civilização creto-micênica, né, que são os primórdios da Grécia Antiga, que são as civilizações que darão origem à Grécia Antiga. Esse é o vídeo 2, o período arcaico, Esparta e Atenas, e assista também o vídeo 3 sobre as guerras médicas, os legisladores e a decadência grega. Bem, o início do período arcaico. A privatização das terras e a dissolução das comunidades gentílicas, como a gente viu no vídeo anterior, no vídeo 1, levaram a transformações profundas na sociedade grega, né? A economia agora passou da economia doméstica para a economia de mercado local e mais tarde para a economia internacional, a economia com o exterior, com todo o mar Mediterrâneo, né? Quanto à política e à sociedade, agora nós teremos uma aristocracia enriquecida, teremos, portanto, o aumento da desigualdade e conflitos, lutas e tiranias, que vão acabar por substituir a monarquia pela oligarquia, que significa governo de poucos, A Grécia possui, nesse momento, mais de 100 cidades autônomas. O período arcaico, Atenas e Esparta. Nesse primeiro momento, vamos ver o período arcaico em Esparta. Esparta localiza-se, como podemos ver no mapa, na península do Peloponeso, na planície da Lacônia, fundada no século IX a.C., às margens do rio Eurotas, e era defendida naturalmente por um conjunto de montanhas e desfiladeiros. Era uma sociedade de caráter guerreira, e vai conquistar Messênia. A estrutura social de Esparta. Nós vamos ter, no topo da pirâmide social, os espartanos, no meio os periecos e na base da pirâmide os ilotas. Os espartanos eram descendentes dos dórios, os conquistadores, únicos com cidadania, era a classe política privilegiada, era a classe que monopolizava o poder militar, o poder político e o poder religioso. E eram descendentes dos dórios, os fundadores da cidade de Esparta. Na classe intermediária nós vamos ter os periecos, habitantes dos arredores da cidade, descendentes das populações nativas, que se submeteram pacificamente ao domínio dório, dedicavam-se ao comércio, ao artesanato e a tarefas desprezadas pelos dórios. E na base da pirâmide social espartana nós vamos ter os ilotas, servos pertencentes ao Estado espartano. Eles eram descendentes das populações conquistadas pelos dórios e cedidos aos espartanos com a terra na qual trabalhavam. Eram a maioria da população e eram submetidos aos dórios pelo terror. A estrutura política espartana, a diarquia, o eforato, a gerúsia e a ápela, ou Assembleia Popular. Na diarquia, nós vamos ter, como o próprio nome já insinua, uma monarquia composta por dois reis, que tinham funções religiosas e guerreiras. O eforato tinha funções executivas e era composto por 5 membros eleitos anualmente, que administravam os negócios públicos e fiscalizavam a vida dos cidadãos. E a gerúsia era um órgão composto de 28 membros da aristocracia, com idade superior aos 60 anos, e tinha função legislativa e de corte suprema, e também controlava a diarquia. E na base dessa hierarquia política nós vamos ter a ápela, ou Assembleia Popular, formada por todos os cidadãos maiores de 30 anos, que tinham funções de votar leis e escolher os gerontes da gerúsia. Características da cidade espartana. Ela não vai evoluir para uma democracia, manteve-se oligárquica, a vida espartana era rigidamente regulamentada, a educação espartana era para a obediência à autoridade, para o desenvolvimento da aptidão física e era, portanto, um estado militarizado. E lá não se aceitava a inabilidade física, Crianças deficientes, portanto, eram sacrificadas. As demais ficavam com os pais até os 7 anos e onde os meninos eram entregues aos estados para serem treinados para o exército espartano, já que a educação guerreira se completava aos 18 anos. E assim eles ingressavam no exército, tornando-se um hoplita, E aos 30 anos, tornava-se um cidadão que podia casar e podia participar da política. Aos 60 anos, o cidadão espartano era desmobilizado do exército, podendo ir para a gerúsia. Havia também um culto ao preparo físico, de maneira que até as moças eram educadas
severamente por suas famílias e obrigadas a executarem exercícios físicos, pois os espartanos acreditavam que moças bem treinadas, com o corpo físico bem preparado, eram capazes, portanto, de gerar também filhos fortes, resistentes e preparados para o exercício militar. O período arcaico em Atenas. Atenas é situada na Ática, né, como nós podemos ver aqui no mapa, né, de paisagem movimentada, colinas, montanhas e pequenas planícies. É importante ressaltar aqui que as regiões da Grécia eram distribuídas de acordo com a classe social do indivíduo, como nós vimos lá no vídeo 1, né, quando houve a desintegração dos genos e a privatização das terras. E, portanto, Pédion eram as regiões de planície férteis, né, a Diácria eram as regiões de montanhas áridas e a Parália, regiões litorâneas. Sobre a fundação de Atenas. Os fundadores de Atenas foram os jônios, né? No final da época homérica, a Ática passou por grandes transformações, com a desagregação das comunidades gentílicas, os genos, e a formação de uma sociedade de classe, né? No período da desagregação dos genos, que as comunidades gentílicas vão se unir por volta do século X a.C., a Ática vai se unir em 4 tribos, né, em torno do centro político-militar religioso que era a Acrópole de Atenas. Conservaram em Atenas a monarquia por um período de tempo, até que os aristocratas acabaram por solapar o poder do Basileu, o rei, e substituí-lo pelo arcontado, né? O arcontado era composto por 9 arcontes com mandatos anuais. Sobre a substituição do Basileu, o rei, pelo arcontado. Nós vamos ter o arconte Polemarco, né, que representa o poder militar e tem o poder de julgar estrangeiros. Nós vamos ter o arconte Epônimo, que representa o poder religioso, que trata de assuntos da religião. E nós vamos ter o arconte Tesmoteta, que são 6, né, membros com poderes judiciários sobre os tetas e os georgóis. O Areópago. Após a criação do arcontado para consolidar o domínio oligárquico, né, estabeleceu-se a criação de um novo órgão, o Areópago, composto por eupátridas com a função de regular a ação dos arcontes. A segunda diáspora. Nesse período pós-homérico ou arcaico, né, a escassez de terra, o aumento populacional vão impulsionar cidades como Corinto, Mégara e Atena. E assim eles vão estabelecer colônias com fins comerciais e de povoamento em vários pontos do Mediterrâneo. Será a segunda diáspora grega. Os demiurgos e os escravos. As classes ligadas ao comércio começaram a adquirir poder econômico e assim passaram a procurar ampliar também o seu domínio social e político. E desses conflitos e lutas se estrutura uma nova estrutura social em Atenas. Além dos eupátridas, né, aqueles que ficaram com as melhores terras, lá na desintegração dos genos, que a gente viu no vídeo 1, os georgóis, que ficaram com as terras de segunda categoria, que são os parentes mais distantes do páter, e os tetas, os marginais, que não ficaram com nada, né, vai surgir agora 2 novas classes, os demiurgos e os escravos. Bom, nesse vídeo nós abordamos sobre o período arcaico, as características da cidade-estado espartana, e da cidade-estado Atenas. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal e assista também o vídeo 3 e o vídeo 1. Até lá!